Olá, professor. Meu nome é Gabriel Gama. Estou aqui junto do Marcos Antônio e do Vinícius Ribeiro para falar sobre o terceiro trabalho do Grupo 2 GCL, sobre gerenciamento de memória. Aqui temos um pequeno relatório do grupo com o link do Git e execuções para como compilar e rodar o processo. Inicialmente, temos que baixar o código do link fornecido, instalar as dependências, compilar o processo através desses comandos. Após isso, podemos executá-lo e abrimos uma interface. Essa interface, ela tem uma série de comandos que, como foi dada a liberdade no trabalho, iremos explicar rapidamente como funciona cada comando aqui. Primeiro a gente tem o PX, que vai ser o PID do processo, depois um comando e o A, que é a relação ao argumento em decimal, que está em dados de bytes. Temos 6 comandos disponíveis, o C, que cria um processo, o K, que mata o processo, o R, que é para ler o processo, o W para escrever o processo, escrever no byte do processo, quer dizer, o P, que é fazer uma operação no CPU, e o I, que é para realizar uma operação de entrada e saída. Voltando para a interface aqui, percebemos os dados iniciais, né, que são as configurações atuais. Temos o tamanho de página de 4.096 bytes, tamanho da RAM de 32.768 e o tamanho do disco do mesmo tamanho. A gente está utilizando dois algoritmos para troca de páginas, o RLU e o relógio, que serão explicados depois. Temos um monitor com as características mais importantes e já podemos iniciar aqui o processo. Então temos aqui o primeiro comando, que é criar o processo com PDU1 com 12.000 bytes. Criar aqui uma série de processos para exemplificar o uso do LRU. Como aqui a gente criou 3 processos com 12.000 bytes cada um está usando 3 páginas. Só que como só tem 8 páginas disponíveis, um precisa ser enviado para o disco, que aqui a gente pode ver na visão geral. Como é que a gente decide qual página enviada para o disco? Como a gente está usando o LRU, a gente está escolhendo a página que foi referenciada há mais tempo. Que aqui que aqui, né, você vai ter um contador indicando isso. Sendo que quanto menor que seja esse contador, mais recente essa página foi referenciada. E quanto maior, menos recente essa página foi referenciada. Lembrando que esse contador o LRU, ele é feito sobre uma lista das páginas. Toda vez que elas são referenciadas, uma lista é colocada no começo, ou uma página é colocada no começo da lista. E esses números que estão aparecendo nesse contador é só uma indicação de qual posição que a página está na lista. Pode continuar, né? Sim. Então, a gente pode continuar executando o processo e percebendo também que tem diversos avisos sobre o processo que acabou de ser executado. Você pode continuar esse processo, pode adicionar novos processos também. E agora vamos passar para o algoritmo de troca do relógio. Vamos reiniciar o processo aqui, só para limpar tudo. O relógio, ele funciona um pouco diferente do LRU. Novamente, voltando para a situação das 3 páginas que uma teve que ir para o disco, ele funciona da seguinte maneira. Ele tem uma lista e a cada momento ele checa se o programa foi referenciado ou não. Se ele for referenciado, esse contador, ele muda para 1, e caso contrário, ele é abaixado para 0. Aí, os processos que estão com o contador 0, eles podem ser direcionados para o disco para abrir um novo espaço para outro processo. E os que estão para 1, eles permanecem na RAM. Lembrando que o relógio é uma lista circular. Então, ele vai verificando, né, os bits, se ele está referenciado ou não. Se uma página for referenciada, o ponteiro... Se a página onde o ponteiro está apontado for referenciada, então ele muda o bit de referenciado para 0. Se não for, ele pega essa página e faz a troca com ela. Manda ela para o disco e pega a página que você precisa.
Pode continuar. Aí, novamente, você pode executar esse processo, esse JS processo. E com isso a parte da interface termina e agora passaremos para o código para o início dele. Antes de apresentar o código, eu queria passar a palavra para o Marcos Arce para ele apresentar a parte do código da interface e um pouco do início do código do controlador de memória. Se o Marcos puder apresentar. Olá, vou compartilhar minha tela aqui no momento, só para conseguir mostrar os códigos. Ok, feito o QT. Inicialmente temos aqui o CPP do simulador. Basicamente, C++ é uma linguagem muito bem orientada a objetos. Então, no caso, nós temos um objeto para cada elemento. Nós usamos a biblioteca Qt porque ele possui bastante funcionalidades úteis para a interface. Como, por exemplo, cada elemento da interface é um objeto que, por exemplo, uma vez executado, ele vamos explicar sobre cada elemento. Tipo, o Qt ele tem basicamente uma funcionalidade chamada signal slot. Basicamente indica que quando, por exemplo, de uma função de um objeto para outro, você consegue mandar um sinal e o outro objeto com um slot referente a esse sinal executa alguma função. Como, por exemplo, se eu dar play aqui, a tabela de páginas vai printando todos os elementos. Aí, ok. Como funciona basicamente a printagem dos elementos? Nós criamos, foi criada uma thread, tipo uma nova classe, chamada Animation, que ela é uma thread para executar todas essas linhas de funções. Tipo, fazer uma execução paralela. Ok, executando paralelamente, a gente tem que, tipo, aqui, a gente pega todas as linhas de comando e vai executando cada uma e emitindo um sinal para a interface. E aqui, na função de quando a gente recebe o comando, que é um slot, a gente lê o comando enviado e divide nas ações, conforme foi explicado pelo Gabriel anteriormente. Aí aqui. Antes de explicar sobre isso também, eu teria que falar que tipo, o simulador de memória ele é basicamente a interface principal é o código, é o ponto CPP principal do código, onde tudo é criado aqui dentro. Como, por exemplo, o Memory Management, que é o que fica gerenciando as memórias, a animação. Aí aqui, por exemplo, voltando aqui na parte do comando. A gente pega, recebe o comando dele e eu vou explicar sobre o Create Process. Clicando aqui. Ok, como que ele recebe o Create Process? Primeiro ele pega o ID, dito pelo ID e o size, que são os argumentos da linha de comando. E ok. Inicialmente, a gente verifica se o tamanho ele está dentro se ele é maior do que, se ele é menor no caso, né? Menor do que a memória total que a gente tem no operador. Se for maior que a memória total, então não tem memória suficiente para criar o processo e a gente retorna, cancela. Agora a gente vê se essa memória tem memória livre o suficiente para receber esse processo. Se não tiver, a gente cancela também e adiciona ele na lista de espera. Agora a gente verifica se o processo já não foi criado anteriormente e verifica se esse processo já não está na lista de espera também. Um detalhe dessa lista de espera é que a gente criou ela no sentido de que quando você quer criar um processo que não tem, que cabe no total da memória RAM mais memória do disco, mas não, no momento que ele foi criado não tem espaço, de vez a gente criar todo um gerenciamento de processos para liberar threads, suspender threads e tudo mais, a gente cria só esse gerenciamento de processos aí para colocar em esperas ou não. E é isso, pode continuar. Aí, por exemplo, nessa lista de esperas, a gente vai, uma vez que o processo foi aceito, passou por todas essas verificações, a gente vai criar o processo. Basicamente, o que ele recebe? O que ele manda? O ID, o tamanho e o tamanho da página. Ok. Agora entrando aqui, só para ver o construtor. Basicamente, o que tem dentro do processo? O ID dele, a quantidade de páginas que ele ocupa da memória, o tamanho em bytes, do processo, e um PageMap, que ele é basicamente um vetor com tipo, todas as páginas dele. Tabela de páginas. Aqui com a tabela de páginas, basicamente. E aqui é o número, tipo, só para
fala, indicar quantas páginas estão na RAM e quantas páginas estão no disco. Outra aqui. Uma vez criado esse processo, a gente insere ele numa lista encadeada. Verifica se já exige essa lista. Caso já exista, insere no final. E a gente insere no final. Aí é isso. Agora eu vou passar a palavra pro Salsicha, no decideiro. Compartilhar minha tela também. Temos que, continuando o código de criar a página, como a Cri apresentou, temos, uma vez criado o processo, inserido na lista de processos, onde essa lista de processos é ordenada, né? O processo de PID 1 vem antes, o processo de PID 2 que vem antes, o processo de PID 7, a gente vai criar as páginas do processo, né? Uma função principal que a gente tem, uma vez criada a página do processo, adicionar a página na memória, né? Essa função, basicamente, ela tenta adicionar a página na memória RAM, ela vê se a memória RAM tem tamanho disponível. Se ela tiver tamanho disponível, ela busca qual a parte da memória RAM está vazia e insere a página lá. Porém, se não tem espaço na memória RAM disponível, ele busca pelo nosso algoritmo, seja LRU ou seja relógio, qual a página que ele tem que remover da memória RAM para assim inserir essa página que ele quer criar do processo. Ou seja, essa função aqui, pegar qual a página para se remover, ela verifica. Se estou usando LRU, ele tira o último elemento da lista do LRU. Se eu estou usando o relógio, eu faço o algoritmo do relógio da lista circular. Ou seja, voltando, eu descubro qual a página que eu tenho que remover, pego essa página, insiro no disco, e a página que eu quero inserir na RAM, eu coloco no lugar da que eu inseri no disco. Essas são as funções principais do código. Feito isso, a gente tem o que finaliza, ele insere todas as páginas que o processo criar e finaliza a criação do processo, criando um warning de que o processo foi criado com sucesso. Partindo para as outras funções que a gente apresenta, uma das principais também é o kill. O kill, basicamente, ele olha se o processo existe primeiro, vê se esse processo está na lista, está em execução agora, né? Ou está na RAM ou está no disco, ou é um processo que está na lista de espera. Se é um processo que está na RAM ou no disco, ele vai lá e remove as páginas da RAM e do disco referentes a esse processo e reseta os contadores necessários, né? Contadores de memória RAM disponível, contadores de disco disponível, tudo mais. E depois, uma vez todas as páginas removidas, ele também verifica se tem algum processo na lista de espera pronto para ser inserido, que é um processo na lista de espera que caiba na memória disponível do sistema. Os outros comandos de leitura e escrita, eles inserem o mesmo comando de acesso de memória. Nesse comando de acesso de memória, basicamente ele verifica se o processo existe, se o processo está ativo e tudo mais. Uma vez que o processo ativo, ele verifica também se o endereço que o usuário passou é um endereço factível. Por exemplo, se ele criou um processo de só 12.000 bytes, mas ele quer acessar o byte 13.000, ele não pode, porque esse byte não faz parte do processo, é um segmentation fault. Então, ele verifica isso nesse if. Ou se é um endereço válido, ele vai verificar aonde está essa página, se ela está na memória RAM ou no disco. Para isso, ele utiliza da tabela de páginas do processo, né? Como o MMU funciona. Com a tabela de páginas do processo, eu vejo lá qual é o endereço físico da memória RAM, ou se tiver no disco com -1. Né? Se eu já tenho o endereço físico na memória RAM, eu já pego e faço uma referência lá nessa página que eu acessei, falo lá que ela foi acessada recentemente, coloco ela no começo da lista do LRU e também coloco um bit de referência para o algoritmo do relógio. Porém, se essa página está no disco, eu tenho que fazer a troca de página. E para fazer a troca de página,
eu já sei, eu procuro onde está a minha página que eu quero no disco. E com essa página que eu quero no disco, eu coloco ela no lugar da página que eu quero acessar, né? Se for com o LRU, eu pego qual foi a última página da RAM que foi ultimamente acessada, mando pro disco, pego a página do disco que eu quero acessar e mando para RAM. Ou se for o relógio, eu faço o algoritmo do relógio. Uma vez feito a leitura e escrita, existem os processos de operação na CPU ou na I/O, que basicamente verifica se o processo existe, se o processo está ativo ou não. E esses são os comandos que a gente tem. Explicando de uma forma mais geral, então, o nosso código é feito basicamente pela classe MMU, né? Pela classe do simulador geral da memória, que é a interface, pela classe do MMU, pela classe do processo e pela classe memória. Essa classe memória é utilizada tanto para a memória principal como para a memória secundária. Que nessa classe, basicamente, definidos os valores do tamanho da classe, né, o tamanho da memória, qual o tipo dela, né, se ela é RAM ou é disco, e a quantidade de páginas que ela tem, e as páginas dela propriamente dita, onde essas páginas elas são tanto feitas de uma forma vetorial, né, são tanto um vetor como uma lista também, né, uma lista é utilizada quando eu uso o LRU, ou vetor quando eu utilizo o relógio. Então, além dessas classes, eu tenho algumas outras pequenas CPPs, que, por exemplo, é um interpretador, que é para entender qual o comando que está sendo inserido. Né? Se o usuário inserir lá um P1C10000, o que isso significa? Esse interpretador vai separar o que é argumento, o que é o comando, qual que é o PID do processo e tudo mais. E é esse o nosso código. Espero que tenha gostado. Se algum dos outros integrantes quiser adicionar alguma coisa, pode adicionar também. Não, certo.